Durante a pandemia, sentimos a necessidade de nos reconectar com os adolescentes, porque já fazia 2 meses que a gente não tinha nenhum movimento presencial. E com isso, veio os cultos online do Radical. Com os cultos online, tivemos um ótimo engajamento dos adolescentes. Então, entre os amigos, tivemos a ideia de criar uma programação chamada Papoca, onde acontece todas as quintas-feiras. E lá a gente fala sobre diversos temas relacionados sobre a fé cristã. Como igreja, voltamos a ter programações presenciais e os nossos adolescentes se questionavam quando o Espaço Radical iria voltar. Decidimos então juntar um grupo de voluntários e começamos um movimento chamado Quebrando Muros, onde fizemos mudanças no nosso espaço e ele se tornou mais acolhedor e mais relacional. O CR não ficou de fora, principalmente o CR adolescente. E o que me chama a atenção, o poder de Jesus Cristo para isso. Muitos servos, mesmo em meio à pandemia, à quarentena, nós voltamos com força total. Deus nos direcionou para viver diversas séries, tanto dominicais como no Papoca, onde nós tratamos sobre assuntos como vida cristã, fundamentos da fé e personagens bíblicos através das séries 2 bilhões, Sobreviver, Como Será e Esperança. Voltamos com GRs presenciais e fizemos encontros com os líderes no intuito de inspirar, alinhar e viver relacionamento com aqueles que querem servir para o reino. Passamos a ter um novo momento como igreja, as rodas de conversa, onde nos reunimos em diversos bairros de Fortaleza para conversarmos mais sobre a nossa jornada como discípulos e termos um momento de comunhão. Os líderes e adolescentes não ficaram de fora nessa. Você já participou de algum Sonho em Vida? Pois é, foi um dos movimentos que nasceu nesse período, onde jovens e adolescentes se juntam em uma única programação para adorar a Jesus através de músicas e partilhas. Entendemos a importância de caminhar de forma mais intergeracional e assim trouxemos para perto vários casais que se colocaram diante de Deus para abençoar os adolescentes e os pais como família. Durante a caminhada eu entendi a importância de vivenciar momentos na vida de jovens e adolescentes. E dessa forma eu me coloquei à disposição, entendendo que ser uma família radical é uma geração cuidando da outra. Através da jornada do discípulo, nós percebemos que precisamos andar em sinergia com aquilo que a nossa comunidade está vivenciando. Por isso, a liderança da IBC não só se aproximou, mas participou das séries dominicais, dos papocas e dos encontros com os líderes de GR. Deus tem nos abençoado de várias formas. E agora a gente olhando para o futuro, olhando para frente, conseguimos enxergar muitos jovens, muitos adolescentes chegando até aqui e entendendo, compreendendo e seguindo esse Jesus que tanto amamos. Esse é o nosso momento radical.
Fala galera radical, estamos aqui em mais um domingo, eu continuo sendo Afonso. Hoje em um formato diferente, o online ele nos permite isso e está sendo muito bom fazer essa experimentação de formatos aqui no canal do YouTube. Hoje eu tô com um desafio, viu? O Euriano aqui, enquanto a gente tava combinando com ele de fazer em formato de podcast, eu tava imaginando várias coisas, né? E eu tava pensando o seguinte, rapaz, pra mim é um desafio porque eu acabo, além de fazer o IBC Cash, a outra coisa também é que o Euriano é um mentor pra mim. Eu não vou usar essa referência aqui agora, porque a gente tá falando do universo Marvel, apesar que ali Disney também, mas é como se fosse um mestre Jedi. Ó, algumas coisas que eu listei, ó, enquanto aí, tá vendo? Algumas coisas que eu listei, ó, enquanto eu tava pensando sobre hoje. O Euriano foi quem me trouxe pra servir no Criativa, no EPL de 2014. Tinha nem 18 anos. Assinou minha carteira pela primeira vez, não foi não, Euri? Fiz 18 anos no outro dia, ó. Ele assinou a carteira. É com quem eu compartilho de vez em quando as paranoias teológicas que eu tenho, né? Sinto a liberdade ali de compartilhar e de saber que vem muita sabedoria do outro lado. Foi um dos que soube quando eu tava questionando a Vitória, um dos primeiros. Então, compartilhei ali com ele, dei uns toquezinhos ali, deu certo, graças a Deus. E também ele me deu um conselho especial que influenciou muito na minha carreira no audiovisual, né? Que ele disse assim pra mim uma vez. Eu usava o Corel e usava o Sony Vegas, deixa eu ver se ele lembra. Ele chegou e disse assim, macho, tu só vai aprender a usar o Illustrator quando tu desinstalar o CorelDRAW. E foi dito e feito, porque é aquela coisa, né? Você se acostuma ali e aí sempre que vem um bucho você quer mudar, né? Enfim, são outras coisas também. Agora eu vou pedir pro editor, que no caso sou eu, né? Colocar aqui um chapeuzinho de cordel aqui, de couro aqui. Botar a musiquinha do cordel no fundo, que sempre tem no vídeo do Euriano. Mas é isso, a gente vai ter um bate-papo especial hoje. Mas antes dele se apresentar, eu queria chamar o Bruninho também. É uma honra estar com ele aqui hoje. O Bruninho é um cara que também tem uns filhos massa. E quando eu pensei no tema, eu compartilhei com a Vitória de chamar ele. Acho que vai ser uma troca massa hoje. Então, Bruninho, se apresenta aí, quem é tu? Então, gente, eu sou o Bruno, tô aqui na IBC há 8 anos, né? Servi no SAL, no Radical, muito tempo no Atos. Hoje eu tô servindo integralmente no núcleo da produção, né? Conheço o Afonso há uns 5 anos, desde que a gente participou de um acampamento lá em Patacas. Foi pro Atas, me perguntei. Foi ó cara, macho. Ó cara. O Euriano soube primeiro que ele tava questionando a Vitória, mas quem botou o negócio pra funcionar fui eu. Eu que fui o cupido, né? Se existir, não existe. Mas eu que fui lá e bora, cuida. Então é isso. E passar agora pro Caba, né, macho? O Caba que tá aqui, que é o cara, Euriano, né? Mas diga aí, Yuri, foi boa a apresentação? Rapaz, eu fiquei lisonjeado, viu? Meus olhos marejaram agora. Eu disse, eu não vou conseguir fazer isso hoje, mas vou ficar chorando aqui. Mas assim, muito bom estar aqui com vocês, muito bom estar compartilhando, né? Com a cultura radical. Eu me sinto muito bem, né? E estar entre amigos é que a gente fica melhor ainda, isso né? Aí. Implementação aí, 16 anos de BC, já tem um monte de história aí pra contar, né? E é isso aí que o Afonso falou, né? Passou aqui na época, eu liderava a comunicação aqui da igreja, né? Quando o Afonso era aqui. E é muito bacana estar aqui, curto demais. Isso aí. Mas e aí, Yuri? Hoje a gente vai falar sobre a série WandaVision. A gente tá vivenciando isso no Radical, tá sendo um tempo massa. Semana passada a gente teve uma abertura muito bacana, a gente fez um bate-papo leve. Surgiu muito comentário na hora, surgiu, enfim, elogios ao Luizão. Agora tá uma onda no Radical, de Luizão ser o lindo. Rapaz, eu acho que ele é lindo. Mas lindo, depende de quem olha, né? Mas eu penso assim, esse movimento começou do nada? Tu acha que foi? Eu acho que foi a Ju, mas por trás disso aí. Eu também acho que ela, né, foi ali nas redes sociais e de um jeito que me gerar os comentários, né? Exatamente, aí eu também vou querer, viu, Vitória? Quero um movimento também pra mim agora. Eu quero um movimento culinário. Olha aí, ó. Mas e aí, Yuri, qual foi as tuas primeiras impressões da série? O que é que tu tem pra compartilhar aí hoje? Mas eu gostei da série. Eu acho que eu fiquei um pouco, talvez, frustrado, porque eu tava esperando uma aparição bombástica no final, que eu não vou falar aqui pra não gerar spoiler. Mas aqui, ó, o Bruninho sabe, pra quem tinha vindo de Mandalorian, que teve um final assim que você, caramba, não acredito nisso que eu tô vendo. E falaram que ia ter, né? Isso, aí eu disse assim, aí eu fiquei naquela expectativa, né? Mas no todo eu curti demais a série. Acredito até que essa outra série que tá agora, Falcão
e o Soldado Invernal, eu acho que até curti mais do que o WandaVision, mas foi, assim, no todo, eu acho que foi uma boa abertura dessa fase 4 da Marvel aí, curti demais. E quando a gente começa a olhar para a série e o que ela apresenta, se a gente aprofunda mais, se a gente sai um pouco desse universo do UCM, né, de olhar só para aquela questão do relacionamento com os personagens e traz isso para nós, né, e olhar o que está acontecendo com a Wanda ali e trazer para os relacionamentos que a gente tem com a gente, próximos, né, família e tal, aí, meu amigo, aí você tem muita coisa para conseguir extrair dali de dentro, sabe? Muito ensinamento bacana. Massa. Tem uma coisa que eu percebi quando a série começou, e que eu acho assim, que veio a calhar muito bem, né? É porque a gente tava vendo a pandemia aí, então teve um hiatus aí grande da Marvel, né? De não ter filme, de não ter nada. E quando voltou foi com WandaVision, com uma pegada totalmente diferente dos filmes que a gente vinha assistindo, né? Eu achei bacana porque é um formato leve e também esse é um desafio pra Marvel. A Marvel nunca tinha feito algo daquela forma, né? Trabalhando no formato de sitcom ali, trabalhando referências durante cada episódio, né? Aí agora com o Falcão e o Soldado Invernal, você vê que já é a pegada dos filmes, né? Já é retomando. Então, eu como fã senti meio que foi um respiro, sabe ali? Deu uma respirada aqui, e aí agora a gente pode voltar de novo para aquela pegada de porrada, né? Mas isso é uma coisa interessante que você está falando aí, tem muito a ver com a origem dos quadrinhos, sabe? O que a gente viu agora. Porque quando os quadrinhos surgiram ali naquela década ali de 30, 40, na época da Segunda Guerra Mundial, ele era muito uma resposta do que o mundo estava vivendo. Então você vê a maioria da galera ali que escreve, né? Stan Lee, por exemplo, é judeu. Os caras que criaram o Batman, que criaram o Super-Homem, todos são judeus. Então eram uns caras que estavam sendo oprimidos, vamos dizer assim, e a forma deles falarem com o povo, mostrar o que estavam sentindo, falar de coisas mais profundas, foi através do quadrinho. Tanto que você olha quem é o vilão, né, Bruno? O vilão lá do Capitão América, né? Então você vem a figura nazista e tal. Sim. Então hoje, diante do que a gente está vivendo, ela levanta questões que tem tudo a ver com o mundo atual. Então ela vai falar sobre a questão do luto, vai falar sobre a questão da depressão, vai falar sobre a questão aí no Soldado Invernal aí, no Falcão, vai falar sobre essa racismo. questão do racismo. Então, são todos temas que a gente está trabalhando hoje, né, diante do cenário caótico, tanto quanto a Segunda Guerra, e que ela disse assim, vamos resgatar a nossa origem, né, e vamos jogar, vamos além do entretenimento, né? E essa é muito massa, dá pra gente debater. Sem contar que é o universo da Wanda, né? A questão de ter feito isso é todo o universo da Wanda, como tu mesmo falou, do quadrinho, do negócio diferente, do sitcom, que é uma outra realidade, que é um outro panorama, que é tudo que envolve a própria Wanda, né? Então é totalmente diferente, porque é a essência da Wanda, né? Da série. Massa. Pra não trabalhar com spoilers, né? A gente tá fazendo o seguinte. A gente tá falando a cada domingo sobre alguns capítulos, né? Fazendo uma sequência aí. E semana passada a gente falou sobre a introdução da série, falamos ali sobre as primeiras impressões, né? E aí eu queria saber o que é que tu achou especificamente do capítulo 3 e 4. Pois é, o 3 e o 4, né, já foi ali naquele momento que já entrou na parte mais colorida, né? Isso. Teve aquela mudança ali. Tanto é que quando eu comecei a assistir, eu não sabia, quando eu assisti o primeiro episódio, eu disse, rapaz, isso vai pra onde? Isso é uma série de humor, onde é que ela vai? Então o 3 e o 4, a partir do terceiro já começa a revelar algumas coisas, né, já vai mais direto, né? Se eu não me engano, o 2 termina com aquele tipo um apicultor, né, saindo ali, aquela coisa, e aí é quando a gente já começa a ver o Visão tentando descobrir o que é aquilo que está acontecendo, né, o que está acontecendo aqui no mundo dele e tal. E eu achei interessante, porque, de novo, né, que estava conversando agora há pouco, né, você é uma série de entretenimento, mas você tem como puxar isso para a sua vida, né? Então, a gente trazendo aqui para a nossa vida, a gente vê o quanto a Wanda, a gente vê muito da questão familiar ali acontecendo. Então, sim, ela estava o Visão tentando descobrir coisas, vendo que tinha coisas que estavam cobertas, né? As coisas não estavam muito claras, e ele começa a questionar, né? E quando ele começa a questionar, e ela entra ela não quer que ele questione, então ela faz aqueles passos dela meio que de mágica ali, para poder fazer com que as coisas continuem acontecendo do jeito que ela quer. Então ela manipula, ela vai partir justamente a partir daí. E tem muito a ver com a gente, tem muito a ver com o universo, com o universo adolescente, né? Eu acho que, aí resgatando aqui da minha época, né, de adolescente, né, de quantos conflitos, cara, eu tive com a minha mãe, né, por discordar, por não deixar ela entrar no meu mundo, né, por querer
e às vezes ficar pensando assim, cara, não, mãe, aqui não honrá-la, na verdade, ali acabava mais maculando do que honrando minha mãe, porque quantas vezes eu pensava assim, se a minha mãe não existisse, né, isso aqui seria de outro jeito, principalmente porque não concordava com uma coisa ou outra. Eu acho bacana isso porque a série ela acaba, se a gente for fazer uma análise mais profunda, você vai encontrar isso em todo tipo de relações, seja marido e mulher, né? Mas é que a gente está falando aqui enquanto adolescente, né? Muito essa relação dos pais com os filhos, né? Então, até que ponto, se a gente tivesse os poderes que a Wanda tem, até que ponto a gente também não manipularia a situação dentro de casa? Para que a mãe, para que o pai, para que fosse feito sempre a nossa vontade e não fosse feita a vontade do pai, fosse feita a vontade da mãe. É uma coisa que a gente pode pensar e raciocinar sobre isso aí, né? Mas, tu falou um pouco aí sobre essa questão dos conflitos em casa. Eu compartilhei isso na semana passada, né? Que assim, eu sou muito próximo do meu pai. Meu pai e eu, tipo assim, super amigos. E em um determinado momento da vida, como família e tudo, a gente passou por uma crisezinha financeira ali e tudo. E foi uma época onde meu pai tava trabalhando demais, tanto meu pai quanto a minha mãe, né? Era focando, e eu entendi aquilo, que é a questão da provisão, né? Mas aquilo, de certa forma, deixou algumas marcas durante aquele tempo, né? E aquilo gerava alguns conflitos que eu tinha com meu pai e tudo. E eu não tratava naquela época, até porque não tinha conhecimento sobre essa questão de tratar, né? Deixava pra lá e assim foi. E quando eu me converti, eu escutei muito sobre essa questão do você lidar com seus conflitos, de você abrir e tal, né? Porque isso é importante. E aí eu fui fazer isso com meu pai. E aí o que eu entendi daquela situação foi que a minha motivação estava certa, eu tinha que de fato falar com ele, mas a maneira que eu fiz não foi a certa, sabe? Foi um momento assim muito de conflito e tal. Foi um momento pra eu aprender, né? Mas foi um momento mais de apontamento do que ali querer restaurar alguma coisa, né? E hoje, o que eu tento aplicar na minha relação com meu pai é que a gente tem duas personalidades muito fortes, né? Mas sempre que a gente tem algo do tipo assim, cara, a gente não deixa passar muito tempo ali, não. Mesma hora a gente pede um perdão pro outro e tal, e a gente apaga aquilo ali pra não ficar influenciando, sabe? A gente corre muito risco de não honrar. Exatamente. E aí, se a gente for trazer para o que a Bíblia diz, a gente não vai para Deuteronômio 5,16, a gente tem ali o primeiro mandamento com promessa, honrar pai e mãe. E acho que é muito isso, essa questão do embate que tu tá falando aí, né? Às vezes falta respeito, e honrar é ter respeito, é você admirar, entendeu? Então tem tudo isso, a gente tem que ter muito cuidado enquanto filho, a deixar isso passar. A gente não pode honrar pai e mãe, tá lá, é bíblico, tá lá, cara. A gente precisa ter isso com os nossos pais, independente da forma como eles vêm agir, independente da situação. É algo que a gente não pode deixar passar. Mas eu acho que envolve muito renúncia aí, né? Renúncia do ego, renúncia do orgulho, né? E aí eu já falei isso algumas vezes no Radical, mas a gente às vezes se depara com um adolescente que diz assim, porque você não conhece meu pai, você não conhece minha mãe, você não sabe como é os conflitos que acontecem dentro de casa. E aí, o que é que tu acha disso? Diante dessa promessa que existe bíblica, né? De que a gente tem que honrar pai e mãe, e que eu acredito que é um mandamento eterno. Independente de você casou, ainda você tem que honrar pai e mãe, né? Isso, eu acho que assim, a honra ela não muda. Isso aí não tá em questão, sabe? Honrar é honrar. Falou essa questão de casar, eu lembro, cara, que quando eu era doido pra ter andado de moto, ter uma moto. O negócio era ter uma moto, certo? Mas eu não tinha, na época eu tinha um Fusquinha, foi o meu primeiro carro. Mas porque eu não tinha, cara, minha mãe não queria que eu andasse de moto. Ela tinha o maior receio que eu tivesse moto e tal. E eu fiz 18 anos, eu já era maior, cara, já tinha minha carteira de motorista, eu poderia pegar por essa prerrogativa e dizer assim, não, cara, já sou de maior, eu sou dono do meu nariz. Mas enquanto eu tava debaixo do teto dela, eu disse, não, cara, eu moro com a minha mãe, ela não quer, e assim, pronto. Depois que eu casei, aí sim eu fui ser de fato dono do meu nariz, né? Eu já pagava algumas continhas minhas, né? Mas assim, fui pagar de fato minhas contas, essas coisas. E aí eu peguei e trouxe, eu falei pra ela, eu disse, mãe, o negócio apertou, agora eu tenho um aluguel pra pagar, agora eu tenho como manter um carro, não, agora eu vou ter uma moto. Não. Aí nesse caso ela já me abençoou, então eu vou orar todo dia pra que você não caia e não aconteça nada com você. Mas eu me lembrei disso agora justamente por conta disso, que não é
não é simplesmente porque eu me torno de maior e eu tô livre dessa responsabilidade, não. Honrar pai e mãe, você leva isso pro resto da sua vida, né? Eu acho que como ser humano a gente é muito egoísta, sabe? O ser humano ele já nasce com esse... Na verdade, porque como a gente quebrou a relação com o pai ali com o pecado de Adão e Eva, então a nossa relação já tá toda desestruturada, né? Então a gente já nasce com essa questão egoísta, né? Que seja feita a nossa vontade. Eu tô lembrando quando a Liz nasceu, né? Então, cara, a Liz nasceu, era tipo, o bebê ele já vem com raiva, porque a gente monte de feliz, ele chorando, porque saiu de dentro do cantinho dele e tal, né? Que luz é essa, né? Onde é que tá o meu cantinho e tal, porque eu quero que seja feita a minha vontade aí, né? E é isso que a gente acaba carregando para nossa vida toda, né? De querer que seja feita à vontade e tal, aquela coisa toda. E aí eu acho que é isso que gera o problema com os pais, que gera o problema do marido com a esposa, enfim, com os relacionamentos. Tome sua cruz, né, Ariano? O famoso tome sua cruz, né? Que exatamente diz isso muito sobre o ego, né? Quem quiser ganhar a sua vida tem que perder. Tome sua cruz e me siga, né? Ele diz muito isso. Quando o Afonso fala sobre ego, você lembra disso. Tu falando aí sobre honrar pai e mãe, é muito difícil, muitas vezes. Porque não, você vai ter que renunciar a algo. Você vai ter que deixar de fazer a sua vontade, o que você quer, o que é bom pra você, pra fazer o que o seu pai tá dizendo que é certo. Então, eu achei muito massa quando o Afonso falou sobre isso, que eu fiquei na minha cabeça aqui. É por isso que vale para todos os relacionamentos, né? Essa questão de você abrir mão de si, né? Para poder você conseguir se relacionar bem, né? E principalmente, como você está falando aí, né? Você conseguir ter um relacionamento bom com Deus. Mas eu gosto muito da forma como Paulo ele faz essa leitura lá de Deuteronômio. Porque aí quando Paulo ele traz isso tanto em Colossenses, como ele traz isso lá em Efésios também. Efésios fala até bem mais, né? Colossenses ele dá uma rápida pincelada. Mas lá no texto de Colossenses, ele diz até assim, ó, filhos, Colossenses 3,19, filhos, obedeçam sempre a seus pais, pois isso agrada o Senhor. Pais, não irritem seus filhos para que eles não desanimem. Então assim, você vê que é uma via de mão dupla, quando Paulo já traz o negócio, né? Então, eu preciso continuar obedecendo, eu preciso continuar honrando. Mas, ó, pais, também tem uma história aqui, cara. Se vocês querem que seus filhos continuem, né? E aí eu não sei se a gente tem pais aqui nos assistindo, quantos pais estão nos assistindo. Mas enquanto pai, eu fico muito atento a isso, né? De que até que ponto eu estou irritando meus filhos, né? Porque a gente precisa manter esse relacionamento saudável, né? Mas tem uma outra coisa muito massa nesse versículo, que é quando ele diz assim, ó. Filhos, obedeçam sempre aos seus pais, pois isso agrada ao Senhor, né? Isso o de Colossenses. Quando ele vai lá para o de Efésios, que ele diz também, vem dizer a mesma coisa, lá em Efésios capítulo 6, ele diz assim, ó, filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, porque isso é o certo a fazer. Então eu vejo, Paulo, quando ele traz essa questão de obedecer no Senhor, agradar ao Senhor, é olhar para esse relacionamento, que o Bruno estava falando agora, e dizer assim, cara, primeiro de tudo, antes do relacionamento com meus pais, cara, tem um relacionamento com Deus aqui que não pode ser quebrado. E a partir do momento que eu consigo manter um relacionamento bom com Deus, um relacionamento digno, um relacionamento de honra, de respeito, aí sim eu consigo trazer isso para os meus outros relacionamentos, inclusive relacionamento com meu pai, relacionamento com a minha mãe. Eu acho muito que, eu digo assim, eu acho que o segredo está aí, mas eu acho que é realmente... Tem outro texto lá em Romanos, quando Paulo está falando sobre a maldade humana e tal, ele começa o texto citando assim que, além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus. Então ele já começa falando que essa maldade acontece porque foi desprezado esse conhecimento de Deus. Aí ele começa a dizer outras coisas. Ele fala sobre egoísmo, ele fala sobre injustiça, sobre maldade, sobre ganância, mas ele termina dizendo assim, lá na frente, né, que esses mesmos, né, que é egoísta, que causa essa maldade, desobedecem os pais. Então ele acaba botando a desobediência aos pais no meio de todos esses tipos de maldades. Mas aconteceu por quê? Porque lá no começo do versículo ele já está falando. Porque vocês não estão conectados com Deus, né? Perderam essa conexão com Deus, né? Então eu acho que, por mais difícil que seja, tentando retomar aqui até a tua pergunta aqui, né? Você não conhece meus pais e tal. Não, acho que cada um tem uma realidade totalmente diferente, né? Sim. Assim, não dá pra gente dizer o que é ou o que não é. Mas, mesmo sendo realidades diferentes, a nossa realidade com Deus, cara, Deus é o mesmo para todos nós. Total. Então, é manter essa conexão com Deus para que os nossos relacionamentos com os pais flua da maneira melhor, né?
Massa. Tem uma coisa que eu acho sensacional, cara, essa analogia que o Henri Nouwen trouxe, né? O Henri Nouwen fala muito sobre a questão do filho pródigo, né? E tem um livro dele que ele fala também sobre essa questão de conflitos e tal, porque de fato a gente sabe que tem gente que até mesmo ao longo da sua vida não tem mais contato com o pai, aconteceu alguma coisa ali, né? O pai vai-se embora, enfim, e ficou mágoa ali. A pessoa fica com uma marca ruim ali sobre o pai dela e ela passa até a ver a paternidade como uma coisa ruim. Sendo que a gente tem que entender que a paternidade é uma coisa divina, né? Ao longo da história da Bíblia a gente vê ali vários exemplos sobre isso. E Deus também é pai, né? Então o Henri Nouwen, ele traz essa perspectiva de fato da vertical. De você entender que se você tem um conflito com seu pai, você ele não se dá bem, entenda que você tem um pai espiritual, você tem Deus que é seu pai, né? Ele tem ali um colo pra você, ele ali tem um conforto pra você, né? A história do filho pródigo mostra muito isso pra gente, né? Então eu acho importante a gente ter essa perspectiva de que tanto honrar pai e mãe, independente da situação, a gente tem que honrar, porque isso é bíblico, isso é um mandamento, né? E às vezes isso vai ser renúncia diante de conflitos que a gente tem em tudo, mas se mesmo diante disso você não consegue ainda ter essa conexão, que aí de fato humanamente é complicado de se entender, cada um tem a sua história, cada um tem as suas marcas, mas sabe que a paternidade não é algo ruim, né? Você tem Deus, você quer seu pai, né? A gente olha muito pro Deus Senhor, a gente fala muito de Deus Senhor, e não é que é errado, Deus é Senhor de fato, né? Existe aí uma relação de prudência, existe uma relação de submissão, existe uma relação de moral, existe tudo isso. Mas Deus também é pai. E eu particularmente fico muito aliviado em pensar nisso. Cara, Deus é pai, né? Então existe um conforto para mim, existe um colo, existe algo além daqui, independente do que eu passo aqui, né? Então eu acho massa trazer essa perspectiva, sabe? Afonso, muito massa falar sobre isso, sobre a relação, quando não tem uma boa relação aqui no horizontal, né? Meu pai terrestre, mas preciso ter uma boa relação com o Senhor, a relação vertical. Aí eu pergunto para o Euriano, né? A gente falando de egoísmo e tudo mais, aí na Bíblia é muito claro, né? Honra teu pai no Senhor. Mas aí como meus pais não creem no Senhor, e até me impedem, por exemplo, que eu acredito que adolescente deve passar por isso, né? De dizer assim, quando eu comecei a frequentar a IBC, meus pais tinham essa coisa. Não, sai pra quê? Não vai deixar eu ir. Até meu pai na época não era nem cristão na época. E aí eu disse, não pai, pois beleza, quando o senhor deixar eu vou. Né? Isso aconteceu e graças a Deus meu pai nunca se opôs. Hoje eu trabalho para ir para a IBC e tudo mais, mas aí eu fico perguntando, naquele momento a minha vontade dizendo, rapaz, que conversa é essa, mano? Sou de maior, mas na hora eu fiquei lembrando foi até uma pregação do pastor Armando. Mas, Euriano, e quando isso acontece, como é que eu continuo honrando? Porque pra mim foi difícil, né? Mas a minha realidade é a minha realidade, não ver as outras realidades, né? Bruninho, eu acho que aí tem uma questão da gente conseguir separar as coisas, sabe? Do que de fato é dogma, né? Do que eu posso deixar de lado e o que é que eu não posso deixar de lado. Eu acho que isso aí a gente isso aqui pode ficar mais claro. Porque uma vez tu falou citou até o pastor Armando agora, tem uma palavra do pastor Armando que essa ficou, acho que é uma daquelas que vai ficar para sempre na minha memória. Quando ele fala da gente deixar muito claro aquilo, ele fez até uma relação com o leite, né? Aquilo que é a matéria-prima e o que é derivado. Então, quando você olha assim, igreja é derivado, não é matéria-prima. Matéria-prima é Jesus, cara. Então, tudo o outro que vem, acampamento, louvor, a palavra que é ministrada, tudo isso é derivado da matéria-prima que é Jesus, né? A própria Bíblia Sagrada é um derivado, né? Então, é muito legal a gente olhar por essa perspectiva aí, porque assim, se teu pai chega e diz assim, tu não vai para a igreja não, ou então tu, cara, não aceito que você seja batizado, não. Obedeça ao seu pai. No dia que você tiver, já for dono do seu nariz, aí sim, aí você faz o que pode. Mas enquanto você está ali, o seu pai tem esse poder sobre você, obedeça ao seu pai. A questão é quando seu pai diz assim, eu não quero que você tenha quero que você professe sua fé em Jesus, não. Aí é outra história. Porque aí também é uma coisa muito interna sua. Então, você, cara, aqui é uma coisa entre eu e Deus. Aí você não pode, aí nesse caso, Jesus se coloca acima. Porque Jesus é a matéria-prima. Então, aquilo que for derivado, volta para baixo.
Agora, Jesus, que é a matéria-prima, ele está acima de tudo. É só para não confundir muitas coisas, porque a gente acaba confundindo a igreja com Jesus. Então a gente confunde essas coisas. Verdade. Então pode dizer assim, não, cara, tu não vai eu não permito que você vá para a igreja. Beleza, cara, mas não é isso que define a minha fé em Jesus. A fé em Jesus nasce aqui dentro do meu coração. Então, o que eu vou fazer? Eu vou brigar? Não. Aí eu tenho que me lembrar de ser pacificador, que é aquilo que Jesus fala lá no Sermão do Monte. Então, aí é o momento de eu dobrar meu joelho e assim, orar pela conversão do meu pai. Orar para que Deus quebrante. Cara, se Deus quebra o coração do rei, que nem ele fala na palavra de Deus, então assim, é orar, talvez isso possa ser até uma forma que Deus está colocando isso, Deus permite que isso aconteça, para que você tenha de fato um encontro verdadeiro com Deus, de fé, para poder provar até que ponto o seu relacionamento é com Deus ou é com a igreja. O teu relacionamento é com Deus, é com o radical, é com o programa, é com quem? Massa. Né? E massa tu falar isso aí, William, que como o Afonso falou, das outras realidades, né? Às vezes a sua realidade também pode estar distorcida. Você talvez não esteja enxergando o que seu pai está querendo talvez até lhe advertir ou lhe ensinar, ou até, como a gente fala, às vezes, os princípios de Deus, o que Deus faz, às vezes até não é visível até para nós mesmos, né? E aí, às vezes, com o L de PG, eu me chegar para mim e dizer assim, meu pai não deixou fazer aquilo. Quando eu escutava por que o pai não deixou, ou a situação, eu fiquei, pastor, o pai tá certo. Uhum. Tu que não tá conseguindo ver, aí volta de novo o ponto, né? O egoísmo de novo, a pessoa se colocar sempre à frente do que ela quer, né? Eu acho massa essa questão que tu falou sobre a relação com o pai, quando ele não nos permite ir para a igreja e tudo. Mas a gente também recebe no Radical pais que a situação é a outra, né? É o pai que quer trazer o filho para a igreja e o filho não quer vir, é o pai que quer converter o filho. A gente sabe que essa relação não é o pai que converte, é a relação entre o adolescente e Deus, né? Enfim, existe também essa situação. A gente tem vários pais no Radical que estão se permitindo, a estar chegando junto dos líderes, a estar vivendo orando pelo ministério, a estar ali no domingo, acompanhando e tudo. Enfim, tem sido massa essa conexão, né? E essa aproximação trouxe pra gente essa realidade de que tem pais que estão sofrendo esse conflito com o filho. Eu lembrei muito ali, tava vendo ali a HQ do Visão, por todo o universo cinematográfico da Marvel, ele é baseado nos quadrinhos, né? E a WandaVision, ela tem uma certa conexão com aquele quadrinho ali do Visão. Que no quadrinho do Visão é porque ele quer ter uma fuga da realidade dele. Então ele pega e faz a formulação de uma família de sintozoides. Então ali ele tem uma família ali que o filho dele também aparece com ele, que a mulher dele também aparece com ele. E não só aparece, como também vive aquilo que ele quer, toma atitudes que ele quer. Enfim, é tudo determinado por ele, assim como é na série, né? Uhum. E muitas vezes o que está por detrás dessa situação é isso, né? Que não é uma maldade, né? O pai quer que o filho viva algo ali que ele está vendo, não é uma maldade, pelo contrário, ele é um cuidado, é um zelo, mas a gente tem que entender que é tudo no tempo de Deus. O que é que tu daria de conselho para esses pais, rapidamente assim, que estão nos assistindo? Rapaz, assim, é até difícil você falar, porque eu não tenho filho adolescente ainda, né? Minha filha tem 5 anos de idade, com 5 anos eu digo o que é que faz, o que é que faz. Quando vai se tornando adolescente, aí já é diferente, né? Mas eu posso tentar falar um pouco mais de mim, vamos dizer assim, né? Porque teve um período na minha época de adolescente que, meu irmão, eu estava querendo viver o que o mundo tinha para oferecer, assim, eu não cheguei a tirar, que nem a gente tinha uma expressão antiga, eu nem sei se usa hoje ainda, mas tava com os 2 pés no mundo, que era o que falava na minha igreja antigamente. Eu não cheguei a estar com os 2, né? Era um aqui e outro lá, entendeu? Mas teve muito assim, acho que a minha mãe ela foi muito sábia, né, dentro disso, assim, ela dizia assim, muito assim, não, eu quero vocês ir para a igreja comigo, vamos para a igreja comigo, de domingo e tal. Mas ao mesmo tempo, a minha mãe ela conhecia meus amigos, entendeu? Então meus amigos frequentavam lá em casa. Teve uma época que eu cheguei a inventar de ter uma banda, ela fazia com que aquele universo, ele trazia lá, conhecia os amigos, fazia parte, tornava esse universo mais próximo, né? Então acho que tem muito disso, acho que os pais, olhando como a minha mãe agiu comigo, e eu gosto também muito de como a Rosvita fez também. A Rosvita é um exemplo fantástico aí, de como ela trazia os colegas, né, do Israel, da Rebeca para dentro de casa. Nossa. E aí ela conhecia todos.
primeiro é conhecer, né, quem são os amigos. Às vezes não há essa conexão por conta que talvez as amizades lá de fora estão atraindo mais do que as amizades da igreja, né? Então, Sim. assim, forçar eu acho que não adianta. Porque não vai fazer ali porque quer, mas não, depois, na primeira oportunidade que tiver, lança fora. O que a gente, enquanto pai, deve continuar fazendo, e isso aí é independente de ser adolescente, começa já desde criança, é colocar Jesus na vida dos filhos. É colocar Jesus para que eles não venham se apaixonar pela igreja, mas que eles se apaixonem por Jesus. Para que, independente da pessoa que esteja lá na igreja, independente do pastor, independente do colega que está lá com ele, independente do líder do radical, do ato, seja lá o que for, o foco dele continua sendo Jesus Cristo. Esse eu acho que é um papel que enquanto a gente for pai, seja de criança, adolescente, jovem, seja lá o que for, a gente precisa continuar, porque a gente não pode fazer o papel do Espírito Santo, cara. Esse é um problema que eu vejo muito, não só na relação de pai com filho, mas eu vejo muito na relação como um todo, né, do cristão, de querer que a pessoa se converta, de querer que a pessoa faça isso, de querer que a pessoa faça aquilo. Não, a gente está falando muito sobre, a gente falou sobre semear no começo do ano, o nosso CPL, né, que está chegando aí, vai falar sobre isso, sobre semear, sobre grãos, e é isso, a gente lança semente, e aí o restante é Deus que vai fazer. Tem até uma leitura errada daquele provérbio, tem um provérbio que é um conselho, né? Ensina a criança no caminho que deve andar, né? Para não se desviar dele. Então, tipo, quando tem um problema com o filho lá na frente, o pai, não, mas Senhor, aí vai cobrar de Deus e tal, por que aconteceu isso? Não, cara, o papel é uma questão assim de que quanto mais você ensinar sobre Deus, quanto mais ele se aproximar de Deus, mais difícil vai ele ser, ele se desviar. Porque uma coisa é você ensinar sobre Deus, é você ensinar, e aquele é o ensino, eu não quero me alongar muito não, mas acho que a pergunta é muito interessante, porque ela vai muito além da relação de pai com filho. É o ensino que você ensina com a vida. Porque você ensinar só com olha aqui, ó, a Bíblia está dizendo, ó, olha, presta atenção aqui, tu tem que seguir isso aqui, tal, é uma coisa. Outra coisa é a sua relação com seu filho. Outra coisa é como você apresenta Jesus. Quem é o Jesus que ele está lendo? A primeira Bíblia que ele lê não é a Bíblia que está aqui, não. No celular, a Bíblia impressa, a primeira Bíblia que ele lê é você dentro de casa. Então, assim, se existe já isso, então, eu acredito muito nesse provérbio, nesse sentido aqui, né? Que é, ensina a criança no caminho que deve andar, vai desde a relação que eu tenho com ela, né? Desse contexto que ela está, porque lá na frente vai ser difícil. Agora, se eu ensinar a religiosidade, meu amigo, a primeira oportunidade ele sai fora. Isso aí que o Oriano tá falando é muito engraçado, muito massa também. Quando o cara erra, né? O filho erra, o pai vai ocupar Deus, né? Como diz, né? Tá meio que interpretado errado. Lá no Guerra Civil, a Havana cometeu um erro. Que ela lá explodiu a bomba e tal, e deu tudo errado. O Visão, na hora, junto com o Tony Stark, disse, não, agora não vai sair mais, vai ficar preso aqui, porque tinha medo do que poderia acontecer com ela se ela enfrentasse a responsabilidade dela, do que aconteceu. Sim. E muitas vezes acontece isso muito na relação de pai e filho, às vezes. Eu sinto pelos meus pais. Eu, na minha adolescência, início da juventude, eu cometi alguns erros de conduta. Meus pais, pronto, você vai ficar aqui em casa, não vai sair, vai perder isso, aquilo. E chegou um momento que aí depois a minha... Principalmente meu pai, ele foi assim, por mais que a gente tenha uma relação um pouco difícil, meu pai, por sermos pessoas muito iguais, mas meu pai disse, não, vamos dar aqui pra ele se resolver. Joga nos peitos dele pra ele resolver. Que aí vamos ver se ele realmente aprendeu com o erro dele. E aí foi dando de novo a confiança e foi tudo mais. É muito engraçado isso, porque gera uma questão também de superproteção, né? Do pai não deixar, às vezes, o filho experimentar alguma coisa, de realmente aprender com as próprias decisões dele. De ter as motivações certas, né, de fazer. É porque, como pai, a gente parece que quer ter um controle, certo? E aí é um controle que não existe. Você vê no próprio série. A Wanda, chega uma hora que ela perde o controle, que o menino, numa hora é um bebê, depois já cresceu. Tem até um episódio, não lembro qual é, que ela fala, né, que por que eles cresceram tão rápido, já tinham virado ali, já pré-adolescente, alguma coisa. Ela não tinha um controle sobre o crescimento dos filhos, o que eles faziam. Nem saber que tinha poderes, ela sabia que aquele menino tinha poder. Então, assim, e eu acho que é muito disso, assim, ela não tinha... inclusive, é uma coisa que deixava ela meio perturbada nesse sentido, porque ela tinha controle, ela estava tendo controle de tudo e de todos, mas ela não tinha controle sobre os filhos dela, do que estava, por onde é que ia, para o que ia fazer, né?
E acho que é muito disso, às vezes o pai quer ter um controle sobre o todo, né? Mas, cara, tem coisas que não apresenta Jesus e deixa Deus tomar de conta. E Eliano, já que tu falou da parte dos filhos, e além dessa relação com os familiares e tudo mais, a Wanda, né, tem um problema também com os amigos. Sim. Né? Que foi aquele do episódio com a Geraldine. Como é que tu vê aquela cena, cara, da expulsão da Geraldine no mundo dela? Vai-te embora daqui. Como é que tu vê aquilo dali? Aquele ali foi, se eu não me engano, foi no episódio 3, no final do episódio 3, né? Que ela expulsa a Geraldine. Rapaz, eu me lembro logo daquilo que se fala muito hoje, do lance do cancelamento, sabe? Acho que tem muito a ver. Aí sai um pouco dessa questão da relação de pai e filho para a relação normal, né? Com amigos, com tudo, né? Você vê claro ali que a Wanda, no momento que olha só, a Geraldine pode se dizer que era uma amiga, talvez, cara, tinha acabado de ajudar ela a botar os meninos dela no mundo, né? Então, fez parte de um momento muito importante da vida dela, mas logo depois, logo em seguida, quando ela começa a entrar um pouco na vida da Wanda, que a Wanda percebe que ela tá entrando, aí ela tipo assim, ela cancela. Não quero mais essa pessoa no meu mundo, não. Vou mandar ela embora. Quem não assistiu, desculpa, tá? Mas eu não vou falar quem é a Geraldine, não. Até agora a gente não falou quem é a Geraldine, então pronto. Então a gente ainda não disse spoiler. E é porque eu sou conhecido como o rei do spoiler, viu? Não, vou deixar esse spoiler para os episódios da frente para revelar. Ficou assim, rapaz, eu digo, não digo. Não, esse episódio ela ainda é a Geraldine, certo? Então assim, ela vai expulsar a Geraldine de lá. Então eu vejo muito essa associação com o lance de cancelar. Se a gente for trazer aqui para uma realidade aqui, vamos dizer, ela criou aquele mundo dela. Cara, a gente também cria nossos mundos. Sim. Todos nós temos uma redoma que a gente cria. E tá lá nas nossas redes sociais. A rede social, a gente aceita quem a gente quer, a gente segue quem a gente quer. O algoritmo lá do Instagram, por exemplo, ele vai mostrar para mim aquilo que eu quero. E aí eu fico dentro da minha bolha e vendo e vivenciando e vendo só aquelas pessoas que me agradam. Sim. Certo? Só que lá no meio eu vou ter amigos que eu sigo por amizade e tal, que talvez seja diferente daquilo que eu penso. A própria questão, as fotos que a gente posta, cara, aquilo ali a gente manipula do jeito que quer, meu amigo. Certo? O cara pode estar morto de triste, faz uma foto sorrindo, que eu tô alegre, que não sei o quê. O cara vai pra uma viagem, detestou a viagem, aí faz uma foto, ó, lugar maravilhoso que eu tô aqui, não sei o quê. Tá nem aí, tá nem curtindo o local, tá... Enfim, você manipula de todo jeito, é a sua redoma. E aí corre o risco, esse lance, de quando surge ali na sua timeline ali, alguém que quebrou a regra do seu jogo, né? Que falou alguma coisa, que disse alguma coisa que você não concorda, aí não, quero mais seguir essa pessoa não, tchau, pá. Aí você cancela automaticamente ali aquela pessoa. Isso está acontecendo não só nas redes sociais, não, isso está acontecendo hoje em dia no mundo como um todo, né? Então se não faz parte daquilo que eu penso, né? Se não concorda comigo, então não serve para ser meu amigo, né? Cara, isso é muito perigoso, isso que está sendo. Isso é a gente, nós fomos criados para. Jesus Cristo queria muito disso, que a igreja vai viver-se unida. Era assim que a gente ia se conhecer, era assim que o mundo ia conhecer Jesus, era através da unidade. E o pior é que isso tem acontecido dentro da própria igreja. Então essa cultura do cancelamento, que meio que tem gente que chama de cultura do cancelamento, é até ruim chamar isso de cultura. É o que eu vejo justamente no que acontece aí com a Wanda, né? Se a gente for puxar aqui, Afonso, por exemplo, lá no Sermão do Monte, pronto, quando Jesus ele fala quando fala lá em Mateus sobre o Sermão do Monte, tem uma hora que ele fala pra gente não julgar, né? Ele fala até a questão do cispe e tal, né? Você olha o cispe que está no olho do seu irmão, mas você não olha para a trave que está no seu. Se a gente olhar para esse episódio aí, justamente para essa cena, tem um pouquinho disso aí. Certo? Não é querendo teologizar o negócio não, mas tem um pouquinho disso aí. A Wanda, por exemplo, na hora que ela chega, a Geraldine, eles começam a conversar, aí ela diz que ela fala do irmão, né? Aí a Wanda começa a falar da questão do irmão dela e tal, né? Que tinha perdido e tal. Quando ela fala do irmão, ela diz assim, aí a Geraldine fala aí cita, né, que o irmão dela tinha sido morto pelo útero e tal. Quando ela vê aquilo ali, é tipo assim, ei, peraí, você tá entrando num negócio aqui que eu não permiti. Pisou no meu carro. Você quebrou minha regra, pisou no meu carro. Você tá entrando
você está me invadindo. Eu não permito essa sua invasão, não. Então, sai fora daqui. Quer dizer, ela olhou o cisco, que era literalmente um cisco. Porque a trave que a Wanda tinha, cara, a Wanda entrou no mundo de centenas de pessoas. Sim. Ela tomou conta de uma cidade, o Westview. Ela mudou a personalidade das pessoas que estavam lá. Ela alterou tudo, mas ela não consegue, o egoísmo dela é tão grande que ela não consegue olhar a trave que está no olho dela, mas olha o cisco do outro. Então acho que é muito disso, sabe? A nossa relação com as pessoas, elas estão, hoje em dia, estão muito abaladas, porque tem muito essa ótica do do Satanás mesmo, maligno, né? do cara dizer, rapaz, se não concordar comigo, cai fora. E até passar para o Afonso, é muito massa isso que você está falando, porque linka com o que o Afonso falou. Que você, às vezes, olhando para os pais, pode rolar até isso que tu disse. O pai realmente dizer uma coisa que você não gosta, que você não acha legal, você, eu vou cansar. Se fosse o tamanho, se a minha mãe não existisse, agora minha mãe não presta, meu pai não serve. Então você começa a criar outras realidades porque você está sendo confrontado, está saindo da sua zona de conforto e você não gosta, você realmente não gosta. Né? E vale muito isso do que o Afonso falou, que daquela questão de você se relacionar bem com Deus e depois fazer o horizontal, que está dito na Bíblia, né? Amarás teu Deus sobre todas as coisas e amarás teu próximo como a ti mesmo, que aí você consegue manter tudo no mesmo fio, no mesmo jeito legal. E até, Afonso, estava pensando aqui em outra coisa, quer dizer que eu não posso, vou lançar uma pergunta aqui, certo? Vocês só perguntam, então deixa eu lançar uma pergunta. Não sei, mande aí. Quer dizer que eu não posso julgar? Assim, quando a Bíblia fala, né, que você, né, não julga o próximo, quer dizer, então se eu ver alguma coisa errada, eu não posso ir lá e questionar? Eu não sei o que você... Eu não vejo dessa forma, entendeu? Eu acho assim, que amar o outro envolve também essa questão de você ver alguma coisa errada e querer corrigir tudo, né? Mas eu acho que essa correção, ela sempre tem que ser acompanhada de um ombro pra estar lá dizendo, a gente tá junto. Tô aqui com você, né? Assim, você tá passando por isso, vamos corrigir aqui, mas eu vou com você aqui, você não vai só não, né? Então, quando a gente faz isso, a gente não só barra ali no julgamento do só, você tá errado aqui, pronto. Isso é uma demonstração de amor, né? Isso é uma demonstração de cuidado, isso é uma demonstração de valores do reino de Deus, né? Então, eu particularmente acho que isso é importante. O julgar por julgar é errado. E o julgar e corrigir são diferentes, né? Julgar, eu estou dizendo o que é errado. O corrigir, eu digo o que é errado e ensino o que é certo. O certo é isso, né? O julgar, eu estou apontando o dedo. O corrigir é o famoso... corrigir é isso aqui. 2 mais 2 não é 5. 2 mais 2 é 4. Quantas situações a gente vê algo errado assim, rapaz, aí não tem mais jeito, não. A gente não percebe que ali a gente tá sendo boca de Satanás de dizer que aquilo ali não tem mais jeito, né? A gente ali tá negando que, rapaz, Deus pode mudar todas as coisas, né? E a gente nem olha pra si mesmo de dizer assim, rapaz, se Deus me mudou, se Deus transformou a minha vida, por que é que Ele não pode fazer na vida da outra pessoa também, né? Então, cara, isso é muito importante, a gente ter essa noção, né? E é tendencioso, cara, pra gente esquecer disso. É assim, ó, bem facinho, né? E tanto é que essa questão do julgar, quando a gente olha ali pra série, cara, no fundo, a Geraldine, né, não citando já outro nome dela aqui, cara, ela queria ajudar a Wanda, velho. O desejo dela era ajudar a Wanda, só que ela não consegue enxergar isso porque ela já julga antes, né? Sim. Ela já vem com seus pré-conceitos, sim, né? E aí, achando que todo mundo ali é um inimigo, e ela já expulsa da vida, né? E ela despertou algo na Wanda, né? Como a gente vê aí ao longo, né? É interessante isso. Isso. Mas... Não, é spoiler. Não foi um spoiler. Foi um suspense do spoiler aí, entendeu? Eu me segurei. Quando eu cheguei ali, ó. É pior que o spoiler. A pessoa fica mais nervosa. Rapaz, ninguém tá vendo, mas isso é a Vitória e o Luiz julgando a gente aqui, viu? Uma coisa que o Oriano falou agora, que é muito mais que a gente estava conversando antes, né? Que é a questão de que quando a Geraldine começa a conversar com a Wanda e ela fica escondendo a barriga, que ela fica, não quer deixar ela entrar no quarto, começa a rolar uma parada de esconder as coisas. Manipulaçãozinha. Isso todo adolescente deve ter, mas quando o pai começa, eu vou dizer, meu amigo, quando meu pai começar a mexer nas minhas coisas, eu ficava,
E aí, que foi? Não. Então você começa a querer, quando a pessoa começa a mexer, começa a querer procurar cascaviar, né? Você começa a querer esconder também, é natural. Você não gosta, ninguém invadindo a minha privacidade, tá invadindo a minha zona de conforto. Né? E me diz uma coisa, como é que isso é pra tu, Irã? Tu que é pai, mas como é que tu pensa nisso aí? Rapaz, é o seguinte, quando eu vi esse episódio, quando eu vi essa cena aí, cara, é porque eu acho que até... Imagina aí a Liz, ela tá segurando aqui o jarro, ela tá segurando o jarro, e a Geraldine falando, e ela meio que... tipo assim, eu não tô prestando atenção em nada do que tu tá dizendo, eu só queria que esse assunto conversasse, né? Que acabasse essa história aqui, né? Acho que isso tem muito cara de... Acho que não é só adolescente não, viu? Quem tem alguma coisa pra se esconder, a Geraldine quer entrar dentro do quarto dela e ela vai com medo, porque senão ia ver o berço, né? Que tava lá e tal, e querendo esconder as coisas, né? Eu acho que isso tem muito a ver também com a questão da gente... Se quiser aprofundar mais, né, na história assim, eu na verdade foi ir ali daquela situação, porque eu me vi várias vezes dentro de uma situação como essa, né, e a situação de não prestar atenção até hoje eu me vejo nessa situação, de eu estar, meu amigo, se eu tiver com esse celular aqui na mão... Rapaz, eu sei como é, viu? Eu junto, falava, aí ele não tá prestando atenção não, porque ele só tá celular e disse, como é a foto? Rapaz, a gente comentava na frente do Euriano que ele não tava prestando atenção e ele ficava concordando aqui com a cabeça. Falava mal. Era desse jeito. Sabe, criativo até hoje. Isso aí, né? Mas se você quiser aprofundar mais isso aí, tem muito essa questão, pelo menos naquela cena, tem muito essa questão da falta de vulnerabilidade dela, né? Dela não querer se expor, dela não querer se abrir, dela não querer mostrar quem ela é de verdade, né? De esconder as coisas, né? E acho que isso é um desafio para todos nós, não só adolescentes como adultos, seja lá o que for, a gente ser um pouco mais vulnerável, e a gente confiar mais. Cara, seja um amigo, um pai, uma mãe, alguma coisa, você tem que, né, ser um amigo. Lógico que você não vai abrir sua vida para todo mundo, não é isso que eu estou dizendo. Mas você também não pode viver uma vida reclusa, fechada só em você. A gente precisa abrir a nossa vida com outro para que a gente possa crescer junto, entendeu? Euriano, é muito massa que tu falou, porque essa questão de esconder as coisas é uma cena muito bacana do Pantera Negra. Porque no momento que o pai dele, o T'Challa, escondeu as coisas lá, que tinha matado o irmão, que tinha feito tudo aquilo lá, para proteger o Wakanda, proteger o legado e tudo mais, ele acabou criando um monstro muito maior. Foi o Killmonger, né? E acabou até destruindo, tá trazendo trabalho pro filho dele. Quer dizer, ele escondeu algo. Isso às vezes na hora, que muita gente diz, na hora pode não dar problema, mas depois, muito tempo depois, isso vai dar. Né? E é aquela questão, como tu falou, na prestação de contas. Quando você tem um prestador de contas, você tem uma pessoa para conversar, que não tem prestador de contas melhor que o seu pai e sua mãe. Né? Que são as pessoas que estão com você, que ajudam todos os dias. Então, o primeiro prestador de contas eu acho que deve ter, quando você tem uma relação boa e saudável com os pais, pai e mãe, né? Ou então as pessoas confiáveis. Quando você tem essa rede de apoio do seu lado, fica muito mais fácil de botar para fora, de conversar sobre, até de resolver as coisas, né? Isso é muito bacana. Falou isso aí, eu lembrei disso aí na hora. Muito bom, mas É isso aí, meus amigos, o papo foi irado. Eu aqui nem vi o tempo passando, agora que eu vi que é 4h50, né? A produção aqui é a produção aqui dizendo corta. Mas enfim, foi um tempo bacana, Euri. Obrigadão aí pelo seu tempo, pela sua disponibilidade, viu, cara? Eu te agradeço aí, eu gosto muito de participar aí, sempre quando convida aí, papoca aqui, seja lá o que for, tamo dentro. É isso aí, quem sabe, né, esse novo formato aqui, falar aqui, né, Luizão, né, Vitória, vira um podcast do Radical, né, não? E tá testando aqui. Demais, se der certo a gente bota, né, não, Bruninho? Meu chapa, simbora, mas... Mas é isso aí, gente. Sexta-feira agora saiu um vídeo muito irado aí do Caio Vinhas nas nossas redes, né? Falando um pouco aí sobre a questão da saúde física. Então eu queria te convidar a estar acompanhando aí as redes sociais do Radical. Vai sair muito conteúdo bacana aí. Durante esse mês a gente tá falando sobre vida e saúde, então vai sair uma sequência de conteúdos aí.
O Papoca também foi irado, o último que teve. A gente vai ter o fechamento aí no final do mês. Próxima semana tem Radical de novo. Em breve teremos novidade. E compartilha esse vídeo. Comenta aí embaixo. Comenta sobre o quadro da Vitória. Sobre fazer comida aqui no Radical. Luizão é bonito. Comenta sobre o Luizão ser bonito, o fã clube dele aí. Porque engaja, né? Uma coisa, essa conta do Luiz vai ficar alta com esses pastéis. Existe uma história aí, olha, que a gente tá investigando, a sua hoje tá investigando, que o Luiz tá prometendo pastel, macho. Quando voltar o espaço convidei, aí eu paro. Aí, eu vou. Tá gravado. O Brasil tá vendo isso aí, viu, Luiz? Mas é isso aí, gente. Foi um tempo massa. E é isso. Até a próxima semana. Valeu, galera. Valeu!